Uribe mais uma vez para conversar com a gente. Uribe, vamos lá. O presidente está ali esticando cada vez mais a corda, e a impressão que dá, depois da gente ver o presidente atacando o presidente Bolsonaro atacando o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, até dizendo, a gente conversa ali e tal, mas ele também deveria ser investigado. A impressão que dá é que o diálogo acabou. Mas é uma impressão apenas, e eu quero te ouvir. Essa escalada não agrada a ninguém no entorno do presidente Bolsonaro, muito menos os que pensam na campanha política de reeleição do presidente, né, Uribe? Mona Lisa, eu vou fazer um exercício de comparação contigo, Diga. Uma pergunta. Por exemplo, se você tivesse uma vizinha de porta e essa vizinha falasse mal de você para a vizinhança inteira, você já tivesse recebido essa vizinha 3 vezes para um café e dito para ela, Mona Lisa, olha, não faça críticas públicas, mas essa vizinha voltou a fazer críticas públicas. Você voltaria a falar com ela ou recebê-la na sua casa, Mona Lisa? Acredito que não. Não, tenho certeza que não. E só para fazer uma ressalva, Mona Lisa é uma ótima vizinha, eu tô brincando. Eu quero... Você levantou a bola para mim, eu gosto de levar bolo para a vizinhança, quando eu tô chegando no lugar, me relacionar, sou daquelas discretíssimas. Diga, querido, pronto, falei. É justamente essa avaliação do Supremo Tribunal Federal. Já houve acenos do Supremo Tribunal Federal de diálogo com o presidente Jair Bolsonaro, contanto que ele não faça críticas públicas a ministros da Corte. Mas o presidente Jair Bolsonaro segue nessa toada. Nas últimas semanas, ministros do presidente Jair Bolsonaro chegaram a procurar ministros da Suprema Corte, entre eles Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União, fazendo um aceno de diálogo. Mas a resposta foi essa. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro não der uma trégua nos ataques, não tem diálogo, não tem conversa, não tem cafezinho, não tem encontro no Supremo Tribunal Federal. Porque Luiz Fux, em pelo menos 2 oportunidades, já pediu ao presidente Jair Bolsonaro para parar com essas críticas. Nessas conversas, o que eu apurei é que ministros da equipe de Jair Bolsonaro dizem que é necessário separar o presidente Jair Bolsonaro, que tenta fidelizar o voto dele nas redes sociais entre seu eleitorado, que critica ministros da Corte, e a relação institucional entre executivo e judiciário. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal dizem que não dá, porque pode ser uma saia justa receber o presidente Jair Bolsonaro e no dia seguinte ele fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então o que a gente tem visto é o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, estendendo a corda para desgosto da equipe à reeleição, que diz que ele precisa moderar o discurso, mas aí eu volto. É uma lenda urbana achar que o presidente Jair Bolsonaro é enquadrável. Ele não é enquadrável, ele não pode ser convencido a mudar de discurso. Ele é assim, ele foi eleito assim em 2018 e ele acredita que será reeleito assim em 2022. Resta saber se o eleitorado mudou ou não. Pela campanha reeleição, a avaliação é de que esse discurso não rende mais voto. Mas vamos lá, enquanto o presidente, quero te ouvir mais um tiquinho, enquanto o presidente estica muito essa corda e ele está tirando o crédito, né, do sistema eleitoral como um todo, tem o primeiro turno das eleições, o primeiro turno que muita gente ali que está perto do presidente conta em ser reeleita, como Lira na Câmara, como outros parlamentares, enfim, vários. Como é que fica a lógica desse discurso do presidente da República, ele dizendo que o sistema eleitoral é ilegítimo, não é real, se tem uma turma imensa que precisa do respaldo desse sistema eleitoral? Então, essa narrativa, ela também vai ser muito difícil de ser mantida, Uribe. Justamente, sem lembrar que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito pelas urnas eletrônicas ao Congresso Nacional em 2018, então deslegitima até mesmo a candidatura dele e a vitória dele nas urnas. A questão é que no Congresso Nacional, na base aliada, há críticas em relação a isso. O presidente Jair Bolsonaro está deslegitimando o discurso e até a eleição desses aliados. A questão é que essa avaliação também é compartilhada na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que ele defende
que você tenha uma frente ampla para uma vitória no primeiro turno. Porque no primeiro turno ficaria muito difícil para o presidente Jair Bolsonaro questionar o resultado das urnas, porque ele estaria questionando, por exemplo, a possibilidade de o PL, o partido dele, fazer a maior bancada do Congresso Nacional para a próxima legislatura. Por isso que há uma aposta da equipe de Jair Bolsonaro e dele próprio, do campo mais ideológico, de que esse discurso não se sustenta no primeiro turno, mas aí há aquele discurso para o segundo turno dizendo que no segundo turno foi diferente e assim houve uma espécie de fraude. Mas isso cola pouco no eleitorado, Mona Lisa. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É um raciocínio muito claro para a gente estabelecer já a fake news, até a fake news para os mais arraigados, para aquele bolsonarismo raiz, precisa ser mais bem trabalhada nesse aspecto específico. Muito obrigada, Uribe. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.